Seja muito bem-vinda a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de vocês de segunda a sexta, às 19 horas, aqui na TV Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta, 78 ou 578 na TV fechada. E a qualquer hora do dia ou da noite, você nos assiste no YouTube, canal Programa Tricetados. A nossa entrevistada de hoje é a médica doutora Melissa Passos. Seja muito bem-vinda, doutora Melissa. Obrigada por me convidar. Querida, a primeira coisa que eu queria te perguntar, as pessoas confundem muito a especialidade médica em nutrologia e o trabalho da nutricionista. Você pode explicar a diferença para o nosso público? Perfeito. Então, a nutricionista, ela é responsável por montar as dietas, os planos alimentares que aquele paciente vai seguir. E normalmente a gente vai ter ali um objetivo com esse plano. Então pode ser emagrecimento, pode ser hipertrofia, varia de acordo com o paciente ou mesmo específico para alguma condição de saúde. Já o médico que trabalha com nutrologia, como já diz, ele é médico, então ele fez faculdade de medicina e não de nutrição, que é o caso do nutricionista. E depois ele foi para a área de nutrologia, que é uma especialidade médica. E aí, o nutricionista, ele ajusta a dieta, né? O nutrólogo, ele balanceia o resultado de exames, não é isso? A gente vai acompanhar os exames desse paciente e a gente atua de uma forma mais preventiva. Então, quando a gente entra na área de medicina, claro que a gente está lidando mais com essa parte de doenças, que já não é tanto o caso do nutricionista. Sim. Então, por exemplo, distúrbios metabólicos, como diabetes, hipertensão, aquelas doenças, entre aspas, do colesterol, epidemias. A gente tem um foco mais para essa área. Sim. Sem falar que também dentro do hospital, o nutrólogo pode trabalhar com nutrição enteral, parenteral. Então, assim, é uma coisa... A gente vai mais para os distúrbios metabólicos e a gente consegue atuar de uma forma preventiva dentro da medicina, justamente com o estilo de vida que vai prevenir essas doenças. E hoje, com o crescimento da atividade esportiva, também muita gente que não tem nem propensão a desenvolver, já preventivamente procura a tua especialidade, né? Para que já tenha a melhor performance possível, né? É o nosso plano de saúde de graça. Então, assim, a gente precisa se movimentar. Eu sempre falo para o paciente que não ter tempo não é desculpa, porque a gente nunca vai ter tempo. Então, assim, nunca o mundo vai parar para a gente começar a fazer aquilo. E às vezes a gente tem a ideia de que eu preciso começar fazendo 1 hora de musculação, 30 minutos de aeróbico. E não, eu falo qualquer coisa é melhor do que nada. Então, às vezes, começa aos poucos. Às vezes, subir e descer a escada já ajuda o teu condicionamento físico, né? Gente, assim, entre você não fazer nada e esperar o momento ideal para fazer alguma coisa, não espere, né? Sim. Suba e desça a calçada. Coloca vídeo no YouTube para dançar. Suba e desça uma escada. Coloque um vídeo, coloque uma música animada. Faz uma caminhada, qualquer coisa é melhor do que nada. E sempre que a gente pensar na palavra ideal, a gente tem que lembrar que essa palavra vem de ideias. Então, justamente, não é prático para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não tem 1h30 para colocar de 1 hora de musculação, 30 minutos de aeróbico no seu dia a dia. E sabe uma coisa que eu acho assim? Eu fico impressionada, por exemplo. Às vezes, o meu condomínio tem uma academia e tal, e às vezes eu vejo as pessoas irem de carro para a academia e voltarem de carro da academia. Eu digo, gente, qual é o sentido? Me diz, qual é o sentido você dirigir para fazer exercício? Porque você não vai caminhando e volta. É verdade, uma boa, um bom pensamento. Se é dentro de um condomínio, eu não consigo entender, tá? Eu adoro otimizar meu tempo. Então, o que eu puder fazer, eu falo, faz dentro de casa. Às vezes a gente pode comprar aqueles elásticos, sabe? Faz dentro de casa. Faz 3 vezes na semana. O final de semana são 2 dias da semana. Não tem tempo durante a semana. Não, elástico pra mim é vida. É muito bom. Otimiza muito meu tempo. É vida, né? E assim, a minha única briga é que quem arruma a casa nunca entende que aquilo ali é um
digamos, aparelho de ginástica. Sim, A pessoa pensa que é cinto, a pessoa pensa que é no setor de costura, a pessoa pensa que é cinto. Ela não consegue. Eu tenho vontade de colocar alguma coisa escrita. Tem que colocar gaveta dos elásticos, alguma coisa assim. Tem que ser uma coisa assim, mas elástico é vida. E é uma coisa tão fácil, gente. Se você não tiver como comprar os elásticos de potência, né, que tem... Faz com o peso do corpo mesmo. O nosso corpo, ele já tem um peso. Então, pois é, pega um elástico de costura largo. Pode ser também. Né, e já ajuda, né? É uma tensão ali. Como também, não tem como fazer leg press, empurra a gaveta, né? Aqui pro meio das pernas, coloca uma bola, né? Depois da Covid, cresceu muito, né, esse estilo de treino mais em casa. Então, tem várias plataformas aí que justamente ensinam as pessoas a treinar com o peso do corpo, com as coisas que ela tem em casa. Eu acho genial. E, às vezes, só subir, levantar, sentar, levantar, sentar, para um idoso já previne uma série de coisas. Sim. Né? Você vê que... Os países asiáticos, as pessoas comem no chão, elas fazem as coisas no chão, e os idosos, eles acabam tendo uma vitalidade muito maior, porque eles têm que se levantar e sentar o tempo todo, né? E assim, tem alguns lugares da Ásia que a gente percebe que as pessoas consomem bem menos industrializado. Sem dúvida. Andam bem mais. Então, assim, a gente não tem muito hábito aqui em Manaus de estar andando. A gente não tem hábito, não. A gente não tem a condição. Muito quente, porque né? hoje estava um dia absurdamente quente. Sim. Hoje foi aquele dia, assim... que estava todo mundo estressado no trânsito. Sabe? Um dia pesado. Porque você vê... como as pessoas ficam irritadas no calor extremo, no sol extremo, né? Isso é uma condição de saúde. Tem essa irritabilidade associada ao calor. Porque fica todo mundo louco no trânsito, um xingando o outro. Sim. Fila no posto de gasolina. Tem vários estudos que eles analisam, assim, o comportamento das pessoas que moram próximo à linha do Equador versus os que moram mais longe. Me conta, que eu não conheço esse estudo ainda. Então... Só empiricamente eu já imagino. Eles conseguem mostrar essa questão da irritabilidade, né? Porque algumas pessoas, não são todas, têm essa intolerância ao calor. Eu acredito até que eu tenho, porque eu realmente fico muito irritada. E sem falar que eles conseguem ver algumas atitudes, uma tendência às alimentações. Eles conseguem associar até com o uso maior de álcool, comportamentos mais promíscuos. E eles imaginam que seja devido ao calor. Gente, onde, doutora Melissa, que eu encontro esse estudo? Porque... eu preciso me informar melhor. Ela vai passar para mim, com certeza. Perfeito. Mas, doutora Melissa, você poderia me contar um pouco da sua trajetória? Posso. Então, vamos lá. Eu venho de uma família de médicos. Minha família não é daqui de Manaus. Minha família é de Recife. Só nasceu aqui em Manaus, eu e as minhas duas irmãs. Minha irmã mais velha passou a vida inteira falando que ia fazer medicina. Meu pai estava super feliz porque ele queria ser médico e não conseguiu. O teu pai não é médico. Não. A família de médicos é o quê? Teu avô? Meu avô, meus primos, meus tios, todos são médicos. Então, teu pai veio para Manaus para trabalhar em quê? O meu avô e a minha avó estavam se separando. O meu avô era médico, veio trabalhando no exército. Meu pai veio junto. Ele era pai do meu avô. E aí... O teu avô demandava cuidados. Sim. Não tinha juízo. Não, zero. Aí meu pai, coitado, veio, foi já trabalhar, porque ele casou com a minha mãe quando eles tinham 18 anos de idade. O quê? Eles continuam casados até hoje. Gente, como assim? Me conta essa história. A minha mãe e ele se conheceram na escola, começaram a namorar, ficaram alguns anos. Meu pai falou, vou pra Manaus, vou acompanhar meu pai. Minha mãe falou, vou junto. E eles vieram pra cá. Tá, mas ele veio com 18 anos de idade já casado? Isso. Tinha até um negócio que tinha que emancipar, porque antes era 21 anos. Sim, eu fui emancipada pelo casamento. Sim. Aí, ok, minha irmã falou que ia fazer medicina a vida inteira. A minha irmã do meio não, ela sempre falou que ela ia, desde criança ela falava que ela ia ser desenhora, ela é bem artística. Desenhora. Eu falava que é o quê? Da mistura de desenhista com professora? Ela queria, quando ela era criança ela pintava todas as paredes da casa. Que fofo. Ela virou arquiteta. Perfeito. Sim. E aí a minha irmã mais velha, alguns meses antes de fazer a prova do vestibular, falou: não quero medicina, eu tive um sonho que eu ia ser advogada e agora eu quero ser advogada. E meu pai ficou meses sem falar com ela por conta disso.
E aí sobrou pra mim, né? Aí eu, não vou fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Então eu tinha muito medo de fazer medicina porque meu pai queria que eu fizesse medicina. E não gostar daquilo e ser frustrada. Eu falei, não, vou fazer música. Mas eu acho que quem faz medicina já sabe no primeiro período se serve para aquilo ou se não serve. Sabe, quando eu saí da escola, eu fiz o Enem, não me preparei para fazer medicina, passei em enfermagem na UFAM. Comecei a fazer enfermagem na UFAM. Todas as partes, todas as matérias que eram mais voltadas para gestão, eu não suportava. E todas as matérias que eram em comum com medicina, eu era apaixonada. Falei, gente, é isso aqui, eu nasci pra fazer isso. A gente percebe. A gente percebe. Uma das coisas que eu acho muito cruel, né, é você pegar enfermeiros formados, que é quase uma faculdade de medicina também, e colocar para fazer... Do zero, né? Não, colocá-los para fazer gestão. Né, para preencher papel, que eu digo, né? Para fazer eu acho que essas pessoas, elas são muito capacitadas e muito necessárias para estar fazendo serviço burocrático, sabe? Sim, isso aumenta muito as chances de burnout também, que hoje se fala muito. Tem estudos também feitos nos Estados Unidos que eles mostram que quanto mais papel, essa parte de burocrática, não é o que a pessoa gosta de fazer, então ela tem mais tendência a ter burnout. Eu acho que deveria ter uma profissão tipo de medical assistant aqui, que seria para fazer esse tipo de trabalho. Não pegar o enfermeiro, que o enfermeiro ele vai para a faculdade para trabalhar com vida, não para trabalhar com papel, né? E o que mais acaba acontecendo é exatamente eles indo para essa parte da gestão, né? Sim. É o que mais a gente vê aqui. É porque o sistema obriga, né, que tenha um trabalho burocrático. É uma burocracia muito grande, né? Não só pelo hospital, mas também pelos planos de saúde ou pelo serviço público, né? É algo que envolve muitas fases, né? Então, o paciente chega, um monte de papel. O paciente está lá, um monte de papel, porque a gente tem que estar sempre muito respaldado. Então, já é um nível de tensão que você vive maior do que o normal, porque você precisa ter, não só fazer o certo, você precisa documentar que você fez o certo. Senão você tem várias consequências. Então, realmente é um trabalho bem sacrificante. Assim. Eu realmente acho que a gente deveria ter uma outra profissão. Não pegar enfermeiros treinados para lidar com vida, para fazer esse trabalho tão fora do que... Não, é porque tem gente que gosta. Contadores, por exemplo, amam. Eu falo que a gente tem que fazer... Quando a gente tá na área que a gente gosta, a gente brilha. É verdade, é verdade. E aí, quando você começou a enfermagem, você disse isso, aí você fez medicina no outro ano. Aí eu larguei e falei, é o seguinte, vou fazer medicina, aí fiz vestibular. Mas não aproveitou nada? Nada. Porque eu larguei, quando eu percebi, eu acho que eu passei 1 mês e pouco fazendo enfermagem. Ai, que pena. Aí eu larguei e falei, eu vou para medicina. Bom, a gente fala um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Perfeito. Voltando nesse segundo bloco com a médica Melissa Passos, falando sobre nutrologia. Perfeito. A gente estava falando sobre a parte de fazer o que a gente ama, né? Sim. Então, voltando um pouco, meu pai queria que eu fizesse medicina, não queria fazer. Fiz enfermagem, me apaixonei, falei, vou fazer medicina. Fiz o vestibular, no próximo ano passei. E até na faculdade foi difícil para definir qual área que eu ia. Porque eu gostava de tudo. Eu gostava de tudo. Esse é o problema de quem tem talento para muita coisa. Obrigada. Porque existe gente que só serve para uma coisa na vida. Então é fácil dela escolher qual vai ser o futuro, né? Agora, para quem é bom em tudo, ficar... Muito obrigada pelo elogio. Não, mas é verdade. As únicas áreas que eu tinha certeza, assim, que eu não iria... Era pediatria, mas não porque eu não gostava de estudar pediatria. Porque você não aguenta ver criança doente. Não aguento, não aguento. Já trabalhei no plantão da pediatria, não aguento. Que nem quando eu apresentava um podcast criminal, eu não aguentava ver crime contra criança, entendeu?
não é ver. Ver a gente... Ouvir, né? É ter que falar, debater, discutir, entrevistar. Só que isso começou antigamente, crime contra a criança, você via um caso Araceli, passava-se uma década falando naquilo. Você via o caso Fera da Penha, passava uma década falando sobre isso. Mais recentemente, Isabela Nardoni, uma década. Hoje, os crimes contra a criança aumentaram muito. Então, assim, eu deixei de apresentar programa criminal porque eu não consigo falar sobre violência contra a criança, eu não consigo ver criança sofrer, né? E a pediatria, apesar de você lidar com a criança, às vezes, você pode amar... Você depende do pai. Você depende também da adesão do pai, do tratamento do pai e da mãe. Mas não é só isso que eu falo, não. Às vezes aquela criança realmente não tem cura. É muito sofrido para o profissional perder aquela vida. Sim, eu lembro de uma vez que eu estava de plantão e aí chegou uma criança lá que ela foi direto para a sala de emergência. Ela nem passou com os médicos plantonistas. Ela foi direto para o especialista. Quando ela chegou, eu fui lá na sala de emergência fazer alguma coisa, falar com o especialista e eu vi a criança. Aí saí, fui pro meu consultório, lá. Quando foi no outro dia, eu fiz o plantão noturno. Quando foi, acho que 6 horas da manhã, vieram me informar que a criança faleceu. Foi o último plantão que eu peguei. Assim, eu falei, não dá. Acabou pra mim. Até porque eu era mãe de um bebê, né? Minha filha ainda era um bebê pequeno. Não, eu quando fiz especialização em administração hospitalar, eu trabalhei no ICAM. E assim, a gente sempre tem os pacientes que a gente se apega mais, principalmente aqueles que ficam muito tempo. E tinha uma criancinha com um CA renal. E eu me apeguei tanto àquela criança, e quando essa criança acabou sendo transferida para o SECOM, né, que o caso agravou, né, porque enquanto ela estava no ICAM, ela estava fazendo os exames, né. Nossa, eu fiquei muito mal, eu disse... eu não quero mais isso na minha vida. Eu vou totalmente mudar de área. Eu trabalhei num programa do governo que a gente lidava com pacientes acamados. E uma das bases desse programa era do ICAM. Ai, gente. E viviam me chamando para fazer plantão extra. Eu falava, não vou. Não e as coisas mais sofridas para mim no ICAM era as crianças com CA, né? Que depois iam transferidas. E aquelas crianças que nasciam, não recebiam nenhum nome e eram abandonadas pela mãe, né? Porque, assim, a cultura indígena, né? Ela abandona... Eles praticam a maioria dos costumes, né? Não todas as etnias, mas o infanticídio. Então, quando a criança nasce doente, eles abandonam. Então, era muito triste ver aquelas crianças que não tinham nome. Era RN de fulana. Entendi. Totalmente abandonadas. Entendeu? Então, essas crianças que eram abandonadas pelas mães, né? Com certeza já haviam sido pelos pais antes. Era, assim, uma dor absurda pra gente. Porque... Eu nunca tinha visto desse caso, mas às vezes era... madrasta que maltratou, aí a criança sofreu. Não, eu tô falando de muitas crianças que nascem com alguma condição cardiopatia, às vezes coisas mais graves, como, não que cardiopatia não seja grave, mas paralisia cerebral, má formação, e as mães simplesmente, a maioria adolescente, né? Elas simplesmente abandonam na maternidade, fogem, né? E as crianças ficam abandonadas e não recebem sequer um nome. Fica lá RN de recém-nascido de fulana de tal. E aquela criança está lutando pela vida e sem um apoio, né, de um familiar. Isso, para mim, era a coisa mais sofrida. Amava o hospital, amava cuidar de hospital, de fazer tudo.
Mas ver sofrimento de criança realmente, ainda mais pra gente que é mãe, Sim. né? A gente E sofre mais. no meu caso, que eu fiz tratamentos, né? 10 anos de tratamento para ser mãe. Perdi 2 filhos, perdi uma prematura. E essas 2 preciosidades que Deus me deu são, assim, a coisa mais importante da minha vida. Eu não aguento ver esse tipo de coisa. Sinto muito. Eu não aguento ver esse tipo de coisa. Pra mim é muito sofrido, entendeu? Uma criancinha tão pequena passar além. Sim. Recentemente eu tive uma amiga que perdeu o filho e abalou assim, me abalou muito. Era como se eu não conseguisse nem voltar a fazer as minhas atividades, porque eu só ficava pensando, meu Deus, se fosse minha filha, se fosse minha filha. Mas ela perdeu ainda na gestação ou já nascido? Ele já tinha nascido, ele tinha 5 meses, eu acho. Oh, meu 4 Deus meses, do céu. 4 meses. Ai, Deus proteja e deu a conformação para essa família, né? É uma coisa... Eu acho que você nunca supera, né? Você não supera. aprende a conviver com aquilo. Não supera. Eu tenho amigos que perderam filhos há 30 anos e há 30 anos ainda vivem esse sofrimento diário, da preocupação de como aquele filho está, né? Às vezes tem mães que praticamente se mudam para cemitérios, né? O luto ele ainda é cíclico, né? Então a gente vai viver várias fases do luto ali, voltando e voltando. Não tem assim, aqui a gente supera e nunca mais a gente volta a ficar numa fase, por exemplo, de negação de novo. Isso não existe. A gente pode voltar. Inclusive, eu me recordo agora que o meu filho tinha uma coleguinha, quando ele estava na 2ª série, que faleceu. E aí eu não estava conseguindo encontrar determinados livros, porque livro, quando vem para Manaus, vem pingado, né? Vem 6 daqui, 6 de não sei o quê. E a professora me ofereceu os livros da garota. Não, sem condição. Aí ela falou assim, a mãe disse que pode dar para qualquer aluno que esteja sem livro. Eu falei, não, você não vai fazer isso, professora, você vai guardar. Porque o luto dela vai funcionar em ciclos. E vai chegar a hora que ela vai querer ver a letrinha, o livro, as coisas da criança. O primeiro contato com o luto, né? Você sabe que é aquele momento da negação. Normalmente negação, da negação total. Então a pessoa não quer ver nada porque ela não quer acreditar. Mas depois, quando passa essa fase, né? A pessoa quer se apegar ao que ainda resta, né, de lembrança daquele ente querido. E filho é inversão da ordem natural, né? Então ninguém... É algo inimaginável. Ninguém está preparado para isso. Não adianta, pode passar. Se você conversar... Eu já entrevistei várias mães que perderam filhos. Se você conversar e estiver falando dos seus filhos, né, ela nunca vai deixar de falar naqueles que não estão mais vivos. Ela vai sempre lembrar da existência para todo mundo, para que todo mundo saiba da importância aqui. Da importância daquilo. Sim. Mas a gente estava falando de nutrologia, entramos num ramo da medicina que todo especialista em qualquer área que seja vai ter contato. Ele vai ter contato, mas a nutrologia, ela tem uma série de coisas muito boas, né? Vamos falar sobre isso? Acho que hoje a nutrologia está crescendo muito porque as pessoas viram que elas vão viver mais, então elas precisam viver bem. Porque não adianta só a gente dar medicação para a pessoa sobreviver, ela tem que viver com qualidade de vida. Então é como se a gente estivesse fazendo estoque, aquilo que eu falei. É como se fosse o nosso plano de saúde. Né? Exatamente. É o banco de horas de vida. E como eu te falei, que eu trabalhei num programa que tinham pacientes acamados, normalmente a gente vê esses pacientes com pouca massa muscular. E aí eu falei, gente, assim, a pessoa não consegue se mexer, ela vai criando escaras. Então ela vai criando mais úlceras e vai ficando numa qualidade de vida cada vez pior. Então,
sempre que eu tô com um paciente, fala assim, olha, isso daqui não é estética, isso daqui é saúde mesmo, você precisa de músculo. Não, e principalmente, olha, a minha mãe faleceu na pandemia e ela já não andava. E ela quebrou um braço quando ela ainda andava, só que por conta do risco cirúrgico, não operaram aquele braço. Então, o único membro que ela tinha que funcionava era o braço direito. Então, ela fazia tudo com o braço direito, tudo digitava, falava e tal. Chega no hospital, por várias vezes me falaram em tráqueo e me falaram em amputação desse braço que estava sem circulação. Aí eu dizia, qual é o sentido dessa pessoa viver, né? Sim. E assim, claro. Isso é muito difícil pra gente enfrentar essa realidade, mas é necessário. Mas aí todas as vezes eu pedi, né, que era a vontade da paciente que se tentasse até ao último momento, e foi tentado e foi conseguido. Ela chegou a falecer, não com atendimento médico, porque todas as vezes que ela foi atendida, os médicos fizeram tudo e conseguiram deixar com que ela mantivesse todos os membros, tudo. As funções que ela ainda tinha quando entrou na internação. Exato. Agora, a pandemia, ela não chegou a conseguir atendimento e faleceu em casa, nos braços dos filhos, né? Aí é uma situação que, assim, sem atendimento, né? Foi na época do oxigênio? A minha avó e meu tio foram na época do oxigênio, mas a minha mãe não. A minha mãe foi na primeira onda. Ela já era acamada, já tinha um problema pulmonar anterior. Quantos anos ela tinha? 69. Nossa, jovem. Jovem, mas ela tinha problema de obesidade, né? E você sabe que a obesidade... Agora, fale com propriedade, doutora. As pessoas têm o hábito de falar que a obesidade é falta de vergonha na cara. Obesidade é uma doença inflamatória, certo? Hoje em dia, a obesidade ela é muito mais vista como um distúrbio neuroquímico e hormonal do que, de fato, só como excesso de gordura. Porque quando a gente fala isso, quando a gente banaliza, primeiro que a obesidade ela foi reconhecida como doença não faz tanto tempo assim. Foi ou em 2013 ou em 2018, não me recordo ao certo. Mas ela foi reconhecida como doença há pouco tempo, então a gente já tem que ir fazendo uma educação das pessoas de explicar, não, obesidade é doença, não tem como você ser saudável e ser obeso. E aí, depois, a gente vem para uma outra parte. Como que essa doença funciona? Então, a gente começou a descobrir que aquele excesso de gordura é como se ele fosse uma fábrica de substâncias ruins, que estão ali inflamando o teu organismo e fazendo o teu organismo não funcionar como ele deveria. Então, assim, chega um momento que vira um ciclo que o paciente, ele tá tão inflamado, a microbiota dele tá ruim, a microbiota são as bactérias que moram no nosso intestino, bactérias e fungos, e esse paciente ele não consegue mais produzir várias substâncias que ele precisa para se sentir bem, para ter o bem-estar. Então, se um paciente, por exemplo, que não tem a obesidade como doença, eles conseguiram provar isso fazendo os exames, né? Vendo quais eram as partes ativadas do cérebro do paciente quando davam uma comida em específico, o paciente obeso, ele não conseguia ter a mesma resposta à dopamina que o paciente que não era obeso. Não, e não consegue. Não adianta tentar culpar o paciente, né? Você tem que dar meios para que ele se recupere, porque obesidade é uma doença. Sim. E é uma doença que vai te tirando todas as funções. A princípio, você vai perdendo movimentos, do teu pâncreas vai entrando em falência, daqui a pouco você tem falência renal. Envolve tudo, envolve todas as doenças que a gente possa imaginar. Eu sempre explico para o paciente que um método que a gente usa para diagnosticar diabetes também é um método que a gente usa para ver se a pessoa está envelhecendo mais rápido ou mais devagar que o normal. Então, a gente consegue entender aí, como a obesidade está muito relacionada ao diabetes, que a obesidade também faz o paciente envelhecer mais rápido que o normal. A idade cronológica do obeso nada tem a ver com a idade real, de fato, né? Mas, doutora, eu gostaria muito da gente conversar mais sobre isso, sobre obesidade. Podemos? Vamos, com certeza. A gente vai ter que encerrar esse programa. Agradeço a audiência de vocês. E a doutora vai voltar para a gente conversar mais a esse respeito.